Compatriotas, uma excelente noite a todos. Espero que todos tenham passado muito bem o feriado do Carnaval, que todos tenham aproveitado bastante, cada qual à sua maneira. Então, estamos aqui de volta após essa semana de folia, após esse intervalo carnavalesco, para falar novamente sobre o Banco Central. Dessa vez sob um prisma mais abrangente do que da última vez. Na última vez nós falamos sobre as questões do governo Lula com o Banco Central, envolvendo as polêmicas e controvérsias levantadas pelo atual presidente em relação à condução da política monetária feita pelo atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas hoje vamos aprofundar esse debate, inclusive para complementar e retomar, quando necessário, a discussão travada na semana passada. Quando se fala do Banco Central, muitas vezes se fala apenas da política de juros, como se a função do Banco Central fosse basicamente definir a taxa Selic, que é a referência para as taxas de juros, né, cobradas pelo sistema bancário. Então, muitas vezes a gente tem a ideia que o Banco Central se limita a definir juros. É esse o debate político mais frequente quando se fala no Banco Central, a determinação das taxas de juros. Também é, né? Mas não é só os juros que são definidos pelo Banco Central. O Banco Central é responsável por toda a política monetária do Brasil. E isso inclui as políticas, as definições e delimitações da movimentação de capital no Brasil, tanto dentro do Brasil quanto em relação ao exterior. Basicamente, é o Banco Central que define e delimita a fronteira econômica do Brasil. Daí o caráter estratégico do Banco Central. Quando a gente está falando do Banco Central, a gente não está falando de uma instituição qualquer, a gente está falando de uma instituição que é central para definir todo o padrão econômico do país. E isso não se dá apenas pela definição das taxas de juros, mas isso se dá também por todo um arcabouço institucional acerca da movimentação de capital, tanto dentro do país quanto fora, né? Então, aquilo que o Brizola se referia sobre as perdas internacionais está diretamente ligado à atuação do Banco Central. É o Banco Central que define o quanto serão ou se haverá as tais perdas internacionais. Isso é assunto do Banco Central. Como a gente já viu na conversa passada, a única missão oficial do Banco Central é manter a inflação dentro da meta. Meta essa estabelecida pelo governo federal através do Conselho Monetário Nacional. Então, o governo federal tem maioria no Conselho Monetário Nacional e é o Conselho Monetário Nacional que define a meta de inflação. Então, a autonomia do Banco Central é uma autonomia operacional. O governo define o objetivo e o Banco Central é autônomo para definir como chegar a esse objetivo, né? Como todos nós sabemos, não preciso repetir, mas repito aqui para reforçar. Quando se fala em autonomia do Banco Central, está se falando de autonomia em relação ao Brasil. A autonomia do Banco Central significa a completa submissão da instituição à banca transnacional.
Por isso que todos os representantes da banca defendem a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central significa que o Banco Central deixa de ser uma instituição nacional e passa a ser uma instituição transnacional. Deixa de ter relação com comandos internos e passa a representar interesses externos. É isso que significa, na prática, a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central não tem nada a ver com eficiência, não tem nada a ver com modernização, muito menos a ver com democracia. A autonomia do Banco Central significa submeter a política monetária do país, significa submeter o dinheiro do país a comandos fora do país. A autonomia do Banco Central é uma forma de privatizar e desnacionalizar a economia brasileira. Porque não tem poucas coisas são mais importantes na economia do que a gestão do dinheiro, porque nós vivemos numa economia monetarizada. A gente não faz escambo, a gente usa dinheiro para tudo. A gente usa dinheiro para comprar amendoim no sinal e a gente usa dinheiro para construir uma hidrelétrica. Tudo tem dinheiro, né? E o que é o dinheiro? O dinheiro é uma instituição política. O dinheiro não cai do céu, o dinheiro não é criado por Deus, o dinheiro ele não nasce na terra. O dinheiro ele é criado pelo Estado. Não existe dinheiro sem o Estado. O dinheiro não é uma instituição do mercado, o dinheiro é uma instituição do Estado. E é a partir dessa criação estatal que pode haver o mercado, ou seja, o mercado é uma criação do Estado. O que a gente chama de mercado não é uma realidade autônoma e independente, não é uma realidade anterior à política. É a forma como as instituições políticas definem os arranjos econômicos. Tudo que se chama de mercado está referido a definições políticas. Por isso que o controle do Estado é fundamental. É por isso que os liberais, por mais que falem em Estado mínimo, em enxugar o Estado, eles estão sempre disputando o Estado. Os liberais, eles falam muito em reduzir o Estado, mas eles estão toda hora preocupados em como alcançar o Estado, seja elegendo algum representante diretamente, seja influenciando o representante que lá esteja. Vocês podem reparar nisso. Né? O Estado que o liberal quer reduzir é o Estado para a gente, é o Estado para servir a gente, mas o Estado para servir a eles e aos chefes deles, eles querem que esse Estado seja amplificado. Na verdade, o liberal não é contra o Estado. O liberal é contra o Estado que serve à sociedade. Mas ele é super a favor do Estado que serve à banca transnacional. Ou seja, o liberal não quer um Estado nacional. O liberal quer um Estado que sirva a interesses de fora do país, a interesses que sejam contra aquilo que convém à sociedade brasileira, à nação brasileira. Um grande abraço ao meu amigo, professor Márcio Solino Pessoa. Muito obrigado, Márcio. Parabéns pela iniciativa, Felipe, sempre levando o debate sobre as questões nacionais. Muito obrigado pelas suas aulas. Eu que agradeço pela parceria esclarecida do professor Márcio, de todos vocês que aqui acompanham. Vocês enriquecem bastante essa conversa, e, aliás, vocês são o sentido dessa conversa, senão eu estaria falando para as paredes. E é a partir das ideias que vocês trazem que a gente desenrola as discussões, que a gente cria ideias.
o aprendizado é um processo coletivo e nós aqui estamos exercitando isso conjuntamente. Por isso que eu sou absolutamente contra o homeschooling, porque o homeschooling significa isolar a criança, o jovem, desse processo social do aprendizado. A escola é necessária, a escola é fundamental, a escola é incontornável. Por quê? Porque a escola cria essa dinâmica social sem a qual não existe o aprendizado. E é a partir dessa dinâmica social que todos nós passamos na escola que nós estamos aptos a discutir, a conversar sobre temas complexos, sobre temas relevantes para a vida nacional nesse espaço. Ou seja, a socialização do conhecimento feita pela escola nos preparou para nos tornarmos cidadãos. O que estamos fazendo aqui é cidadania. Nós estamos aqui exercitando o debate público. E nós só podemos estar aqui porque nós aprendemos a fazer isso na escola. Então, a escola tem uma missão técnica e uma missão cívica também. Missão cívica é essa que é tão importante quanto a função técnica. Por isso que eu sou absolutamente contra o homeschooling. A escola pode ter problemas? Pode. Como toda instituição pode ter problemas. Mas vamos resolver esses problemas preservando a instituição. Nós precisamos da escola. A escola é fundamental, né? A escola está presente, nós levamos a escola dentro de nós para o resto da vida e é isso que nos faz cidadãos plenos. Né? E nós aqui estamos exercitando esse processo escolar que nós carregamos dentro de nós. Boa noite, Diego, né? Aliás, recomendo a todos, né? Sempre faço essa recomendação para que se inscrevam no canal Língua Pátria Diego Abreu. O Diego é um profundo conhecedor e admirador da brasilidade, né? Sobretudo pelo aspecto definidor da brasilidade, que é a nossa língua pátria, a língua portuguesa. Sem língua portuguesa não existe Brasil. Sem língua portuguesa, não somos capazes de elaborar e transmitir aquilo que nós somos. Não somos capazes de elaborar e transmitir a nossa própria identidade, a nossa própria civilização. A língua é o aspecto estruturante da nação. Não dá para falar de nacionalismo se a gente não falar da língua. Não dá para a gente se dizer nacionalista se a gente não respeita, se a gente não valoriza a nossa própria língua. E o Diego, além de respeitar e valorizar a língua portuguesa como o excelente cidadão que ele ainda conhece profundamente, né? Fazendo jus à posição acadêmica que ele ocupa como professor universitário de língua portuguesa. Então, por favor, se inscrevam no canal Língua Pátria Diego Abreu. Boa noite, Viviane. Boa noite, João Pedro. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Então, o Banco Central é quem faz a administração do dinheiro. E, ao fazer a administração do dinheiro, o Banco Central estabelece o perfil de economia do país. Isso se dá pelos juros, né? Ou seja, pelo preço que é cobrado sobre o tempo do dinheiro, né? Mas isso também se dá de muitas outras formas. E por mais que se fale muito dos juros, e é preciso falar sempre da questão dos juros, o Brasil é o país que mais cobra juros no mundo, e aqui a gente não está falando só da Selic, a gente está falando de juros em todas as outras esferas. O Brasil vive um verdadeiro laissez-faire de juros em proveito em proveito da banca, em proveito de interesses corporativos que, de forma direta ou indireta, sempre remetem ao exterior, né? Os juros é uma cobrança sobre a sociedade, né?
muito se fala da cobrança de imposto sobre a sociedade, né? E eu também sou partidário da ideia de que no Brasil existe muito imposto, né? O sistema tributário no Brasil está desenhado para empobrecer a sociedade e subdesenvolver o país. A maioria dos impostos que nós pagamos não tem razão de existir, não tem, porque eles não servem para financiar os serviços públicos, porque os serviços públicos são autofinanciáveis. E por que os serviços públicos são autofinanciáveis? Porque o Estado brasileiro tem o seu próprio dinheiro, que é o real. Então, quando a gente usa o SUS, quando a gente usa a universidade pública, quando a gente usa qualquer serviço público, a gente não está usando o retorno dos nossos impostos. A gente está usando o investimento que foi criado a partir da emissão pública de dinheiro. O Estado criou o dinheiro para transformar aquele serviço em realidade. Então, o imposto de renda que a gente paga não se reverte em nenhum serviço público. Os impostos que a gente paga, em geral, não se revertem em serviços públicos. Por quê? Porque é o Estado que cria o dinheiro. Mesmo estados e municípios que não criam dinheiro, mas eles recebem repasses federais, né? São esses repasses que definem o gasto público dos estados e dos municípios. Então para que a gente paga imposto? Para a gente ficar mais pobre. É basicamente isso, né? O objetivo é esse, né? Não existe motivo para, num país tão grande como o Brasil, num país que ainda tem tanto espaço para crescer, para se desenvolver, em que a população é, em média, pobre, em que a população vive mal, consome pouco, não existe motivo para a gente ter todos esses impostos. Então, para que serve o imposto, né? Qual seria, então, no princípio, a função do imposto? A função do imposto é regular a base monetária do país, é controlar o quanto de dinheiro está circulando no país. Em alguns casos, isso pode ser importante para controlar a inflação, mas não é o caso do Brasil, é o caso da Suécia, é o caso da Dinamarca, que são países pequenos e muito ricos, mas não é o caso do Brasil, né? Ou então pode servir para incentivar ou desincentivar determinado setor. Por isso que eu, por mim, aboliria todos os impostos, exceto os impostos de importação. Para quê? Para proteger a indústria nacional e favorecer a economia nacional. Então, imposto de renda, IPTU, ISS, ICMS, tudo isso deveria acabar. Tudo isso não tem razão de existir. Só teria um imposto de importação para incentivar a produção nacional. Se tem similar nacional, então taxa o importado, né? Eu sou a favor disso, né? Mas isso aí porque a gente precisa de uma carga tributária que atenda aos interesses do país, né? Mas existe outra forma de tributação sobre a sociedade, que são os juros. Por isso que é muito importante, por isso que é fundamental debater os juros. Porque os juros são uma forma de tributação privada sobre a sociedade. Fica muito em evidência a tributação pública, que é problemática também em sua grande parte. Mas existe uma tributação privada, existe uma tributação corporativa, que é puro rentismo, porque o juro é usura. Não produz nada. É o dinheiro que é tirado de você simplesmente pela utilização, pelo tempo de utilização do dinheiro. Ou seja, é pura especulação.
Então, os juros são um problema, sim, que merecem ser discutidos, merecem ser debatidos. Né? E o Lula trouxe essa questão à tona, né, recentemente. Se ele vai fazer, de fato, alguma coisa em relação a isso, vamos aguardar. Até o momento, não fez. Já poderia ter feito. Poderia ter, pelo menos, alterado a meta de inflação. Não fez. O Conselho Monetário Nacional, na semana passada, sequer discutiu esse tema. O Haddad, a Simone Tebet e o Campos Neto se reuniram. Segundo eles, foi uma reunião muito aprazível, mas esse tema não foi tocado. O que acabou se tornando uma derrota política para o governo, porque o governo fez um escarcéu em cima disso, iniciou uma campanha pública contra o Banco Central, contra o Roberto Campos Neto, para, no final das contas, nem a mudança da meta de inflação, que é da incumbência do governo, né, a partir dos ministros que fazem parte do Conselho Monetário Nacional, nem isso foi feito. Então, isso aí já foi uma primeira desmoralização para o Lula. Eu espero, sinceramente, que o Lula não siga os passos do Bolsonaro, de ficar cantando de galo e depois não colocar em prática. Porque se isso acontecer, daqui a pouco o Lula também vai estar chorando no banheiro escondido para a Janja não ver. A gente não precisa de mais um presidente que desmoralize o Brasil. Já basta o Bolsonaro. A gente não precisa de mais um presidente para criar falsas ilusões no povo. A Margaret Thatcher estava mentindo quando disse isso. Né? E ela sabia que estava mentindo porque ela não era nenhuma idiota. Margaret Thatcher era uma canalha de marca maior. Como é que ela vai dizer que não existe dinheiro público? É óbvio que só existe dinheiro público, porque eu não posso chegar aqui, pegar um pedaço de papel e dizer que é dinheiro. Isso é crime, inclusive. Eu não posso produzir dinheiro na minha casa, eu não posso criar dinheiro, porque eu não sou o Estado. Né? O Márcio não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Isso aí é tarefa pública, isso aí é tarefa do Estado. Então, só existe dinheiro público. E a própria Margaret Thatcher sabe disso, porque na Inglaterra, quem é responsável pela administração do dinheiro, quem é responsável pela administração da Libra, é o Banco da Inglaterra, que a Margaret Thatcher privatizou. O Banco da Inglaterra foi criado como um banco privado, né, no final do século XVII, mas um banco privado com carta oficial da coroa inglesa de que aquela instituição era responsável, tinha a chancela pública para gerir a Libra. A Chartered, né? Chartered, ou seja, tinha a carta oficial, tinha autorização pública, ou seja, em última instância, o dinheiro era atribuição da coroa inglesa. Foi a coroa inglesa que atribuiu ao Banco da Inglaterra a função de gerir a Libra. Né? E aí, logo depois da Segunda Guerra Mundial, no governo trabalhista de Clement Attlee, né, que foi um excelente governo, foi um governo trabalhista raiz, um governo de trabalhadores, de fato, um governo socialista, de fato. Não é essa vergonha do Labour de hoje em dia, definitivamente não é. Era um outro partido trabalhista, era um partido trabalhista
valoroso que realmente estava preocupado em construir uma Inglaterra para o povo, construir um Reino Unido para o povo, né? Era um partido trabalhista que sabia o quanto o povo havia sido sacrificado pela guerra e queria recompensar o povo britânico pelo patriotismo demonstrado durante o conflito. E essa retribuição veio pelo estado de bem-estar social inglês, construído em grande parte pelo Partido Trabalhista, né, no governo Clement Attlee, e depois prosseguido no governo conservador de Harold Macmillan. Harold Macmillan não tinha nada a ver com Margaret Thatcher. Inclusive, Margaret Thatcher odiava o Harold Macmillan, né? Porque havia uma cisão no Tories, né? Os Tories é o Partido Conservador Britânico, entre os wet Tories, né? Os Tories molhados, e os dry Tories, né? Os conservadores secos. Os wet Tories eram conservadores a favor do estado de bem-estar social, eram os conservadores que defendiam a propriedade estatal dos setores estratégicos, eram os conservadores que defendiam o estado de bem-estar social. Enfim, era uma direita socialista, por assim dizer. Eles eram conservadores nos valores, defendiam a família, defendiam as comunidades tradicionais, a igreja anglicana, a monarquia, aquelas coisas todas, mas defendia o estado de bem-estar social, defendia que os trabalhadores tivessem direitos trabalhistas, pudessem se aposentar com dignidade, essas coisas todas, né? Esses eram os molhados, né? Os wet. E os dry, que era Margaret Thatcher, que era da turma do privatiza tudo, né? E a Thatcher privatizou tudo, privatizou inclusive a Libra, que privatizou o Banco da Inglaterra, né? Então ela sabia muito bem o que estava falando e sabia muito bem que só existe dinheiro público. E por isso mesmo ela usou a autoridade pública dela para transformar a Libra numa instituição privada com a chancela pública, né? Em benefício dos financistas da City. Né? E é justamente por o Estado não utilizar o seu poder de criação de dinheiro a favor da sociedade que ele precisa de impostos para financiar a sua máquina, né? Isso considerando que esses impostos realmente sejam arrecadados, porque na maior parte das vezes, aliás, sempre, na verdade, né? Aliás, eu faço uma correção aqui acerca do que eu acabei de dizer. O Estado nunca precisa de imposto para se financiar. Nunca, né? O imposto é só para empobrecer a sociedade. Inclusive, Margaret Thatcher aumentou os impostos no Reino Unido. Ou seja, Margaret Thatcher privatizou o Estado que funcionava para o povo e aumentou o Estado que servia para oprimir o povo. E ela é uma típica liberal. Liberalismo é isso o que a Margaret Thatcher fez. Então ela sabia muito bem que estava mentindo, mas ela precisa dessa mentira para justificar o sistema de poder que ela representa. Exatamente. A cobrança de impostos serve para destruir dinheiro, para tirar dinheiro da sociedade e colocar em lugar nenhum. Eu não tenho dúvida disso, Márcio. Ou é burro, ou é ladrão, ou é as duas coisas juntas. A maioria é burra, né? Uma minoria é ladrão, e tem aqueles também que são burros e querem ser ladrões. Ainda tem essa. Tem o burro que é o ladrão, e tem também o burro que quer ser o ladrão. Então, o neoliberalismo é sempre isso. Não tem como sair disso. Olha só
o depoimento do Dan Santana. Recentemente eu fui dar uma lida nas cláusulas de um cartão de crédito que estavam oferecendo 600% de juros ao ano em caso de inadimplência. Algumas bandeiras passam de 800% ao ano. Ou seja, isso é uma tributação privada e corporativa sobre a sociedade. Isso aí é o banco empobrecendo a sociedade. E essas taxas de juros não são determinadas pela Selic. A Selic é uma taxa de referência, mas os bancos cobram muito acima dessa taxa de referência. Se você perguntar a um economista do sistema financeiro, eles vão dar 1 milhão de explicações, de tecnicalidades para justificar isso. Mas, na verdade, a única justificativa disso é o governo dá carta branca para o banco cobrar o que ele quiser da gente. A verdade, a única verdade é essa. O banco cobra da gente aquilo que ele quer e o governo o autoriza a fazer isso. Inclusive o senhor Lula, né, que agora se colocou como inimigo do sistema financeiro, foi responsável por arquivar uma emenda constitucional que limitava a cobrança de juros. Ou seja, foi o Lula, logo no início do seu primeiro governo, em 2003, que autorizou os bancos a cobrarem o que eles quisessem da gente. Mas como a gente vai ver aqui, nessa conversa de hoje, esse não foi nem o maior dos problemas de política monetária do governo Lula. Tem coisas piores ainda. Tem coisas mais escabrosas ainda, e que quando a gente fica sabendo, a gente coloca a mão na cabeça e fica se perguntando se algum dia se algum dia esse pesadelo vai acabar. Porque o que eu vou mostrar para vocês é algo absolutamente escabroso e escandaloso. O liberalismo pós-moderno é a evolução do antigo liberalismo. É a evolução automática. Vocês podem reparar que o mesmo grupo de poder que sustenta hoje os Trudeau e os Macron da vida foram os que sustentaram Reagan, Thatcher nos anos 80. Mesmíssima coisa. Nos países deles, eles ficaram contra o estado de bem-estar social. E aqui, né, no Brasil, no México, no leste asiático, eles ficaram contra o nacional desenvolvimentismo. Então, quando a gente fala de política monetária do Banco Central, é muito comum a gente falar só dos juros, que, como a gente sabe, como a gente acabou de falar, é uma questão absolutamente escandalosa. Mas tem coisa muito pior e que não é discutido e que precisa ser discutido quando a gente fala do Banco Central. Né? Porque é o Banco Central que define como é que o dinheiro entra e como é que o dinheiro sai do país. Olha, numa economia monetarizada, determinar como o dinheiro entra e como o dinheiro sai é absolutamente fundamental para qualquer coisa. Porque não se faz nada sem dinheiro. Então, se o dinheiro fica, como o dinheiro entra, como o dinheiro fica e como o dinheiro sai, é uma questão de interesse geral. Né? Isso vai além da questão de juros. Isso passa por todo um arcabouço institucional de controle de capital. E quando a gente faz uma pesquisa básica sobre o assunto, a gente chega à conclusão de que hoje, no Brasil,
não existe nenhum controle de capital. O Brasil hoje, em termos financeiros, é a casa da mãe Joana. O Brasil é um puteiro sem muro. O Brasil hoje, efetivamente, não tem fronteira econômica. Economicamente falando, o Brasil não é uma nação. Economicamente falando, o Brasil está dissolvido na globalização. O Brasil hoje é uma realidade jurídica política e cultural. É cultural, leia-se também linguística, religiosa, psicossocial, tudo mais. Mas economicamente, a nação brasileira não existe. E eu vou mostrar isso a vocês. Né? E quem dissolveu a nação brasileira economicamente foram dois sujeitos: Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Os dois liquidaram qualquer fronteira econômica que o Brasil tinha. Não foi, sobretudo, nem Collor e nem Fernando Henrique, para vocês terem uma ideia. Collor e Fernando Henrique, por mais que tenham aberto a fronteira econômica brasileira, ainda mantiveram grande parte da estrutura que foi construída por Getúlio Vargas. Né? Mantiveram porque não deu tempo de acabar. Né? Mas quem acabou mesmo foi Lula, né? Entre 2006 e 2008, e Bolsonaro, em 2021, colocou a pá de cal. Né? A gente vai analisar isso aqui. Né? Primeiro, a gente tem que saber quem definiu a fronteira econômica do Brasil. Não poderia ter sido outro que não Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas, em 1931, decreta o monopólio cambial no Banco do Brasil, né, porque na época ainda não havia o Banco Central. Quem cumpria a função de Banco Central na época era o Banco do Brasil. Né? O que é que Getúlio Vargas, para contornar a crise de 29, determinou? Né? O Estado brasileiro é que vai fazer a transação com o exterior. Toda e qualquer transação econômica com o exterior precisa passar pelo Banco do Brasil, precisa ser autorizada pelo Banco do Brasil. Né? Não se poderia mais comercializar a moeda brasileira, cambiar a moeda brasileira no exterior que não fosse pelo Banco do Brasil. Ali, Getúlio Vargas fechou a fronteira econômica do Brasil e falou: a economia brasileira é assunto de Estado, é assunto estratégico, não é assunto para banqueiro, para fazendeiro, para financista, não. Isso é assunto de Estado, e o Estado vai dispor do dinheiro para atender aos interesses nacionais, aos interesses de quem trabalha e produz, seja o interesse do industrial, do fazendeiro, do trabalhador, do comerciante. Né? Mas isso aí seria política de Estado, para o Estado definir a política econômica, para o Estado definir a economia brasileira. Né? Porque até então o Brasil também era um puteiro sem muro. Não à toa o Brasil, como o Gustavo Barroso bem definiu, era uma colônia de banqueiro. O Brasil do Império e da República Velha era colônia de banqueiro. Os bancos ingleses mandavam e desmandavam aqui dentro. Só com Getúlio Vargas que nos libertamos desse domínio da banca transnacional. Né? E o principal instrumento para isso foi o monopólio cambial. O Estado fechando a fronteira econômica do Brasil para dizer o que poderia entrar e o que poderia sair. Ou seja, o Estado fazendo do Brasil um país de verdade, um país economicamente definido. Né?
Getúlio Vargas determinou isso em 1931, logo no início do governo dele. Isso foi uma das primeiras medidas. E esse arcabouço institucional perdurou, perdurou em linhas gerais até 2006. Começou a ser flexibilizado no governo Collor. Então vocês vejam bem, de 31 até 90, o Estado brasileiro tinha controle praticamente absoluto sobre o que entrava e o que saía do país. Isso durou durante toda a era Vargas. Saiu o Vargas, entrou o Dutra, continuou. Voltou o Vargas, continuou. Vargas se mata, entra Juscelino, continua. Sai Juscelino, entra Jânio, sai Jânio, entra Jango, sai Jango, entra os militares, sai os militares e continua exatamente como definido por Getúlio Vargas. O Estado determinando o que entrava e o que saía do país. Naturalmente, ao longo de todo esse processo, houve evasões ilegais de dinheiro, né? Mas isso era uma ilegalidade. E essas ilegalidades eram passíveis de serem investigadas e muitas vezes efetivamente eram. Mas aí isso é com toda a lei, com toda a regulamentação. A lei diz que é proibido matar, mas tem gente que mata, mas existe uma punição. Isso aí é cabível de punição, né? Mas, de fato, o Estado brasileiro tinha meios de controle sobre o que entrava e o que saía do país, né? E, ao longo desse período, foram criadas outras instituições, outros mecanismos para fortalecer o controle estatal sobre a entrada e a saída de capitais. Por exemplo, Getúlio cria em 53 a CACEX, a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, para o Estado brasileiro participar do comércio exterior, né? Regulamentar o comércio exterior, saber o que estava sendo importado, o que estava sendo exportado, né? Depois, o Médici, em 72, 73, ele cria a COBEC, a Companhia Brasileira de Entrepostos Comerciais, que era vinculada à CACEX, que aí a COBEC fazia diretamente as transações em termos de comércio exterior. Depois o Geisel cria a Interbras, uma subsidiária da Petrobras, para fazer isso, para a Petrobras financiar as exportações de manufaturados em troca da importação de petróleo. Ou seja, então, ao longo desse período de 30 a 90, o Brasil criou uma estrutura estatal de comércio exterior para efetivar o monopólio cambial, para reforçar a presença estatal no fluxo de capital do país. Isso era efetivamente o Brasil sendo construído, né? Aí tá. Aí veio a década de 90, houve várias mudanças a esse respeito, né? E aqui eu vou colocar na tela essas mudanças. Só para dizer de onde é que eu estou tirando isso aqui. Isso aqui é um livro que está disponível no IPEA, né? Que se chama O Regime de Câmbio Flutuante no Brasil, 1999 a 2012, Especificidades e Dilemas. O livro foi escrito pela professora Daniela Magalhães Prates, professora da Unicamp. E esse livro foi publicado pelo IPEA no governo Dilma II, quando o Gessé de Souza era o presidente do IPEA. E o secretário de Assuntos Estratégicos era o Mangabeira Unger.
né? Então, vocês vejam que é um livro insuspeito. A professora Daniela Prates é uma professora seríssima, né? E aí ela fez essa pesquisa aqui sobre o mercado cambial brasileiro. Aqui. Então ela preparou esse quadro aqui, quadro 1, a abertura financeira da economia brasileira nos anos 90 e 2000. Aí a gente vê aqui que em 1991, no governo Collor, permitiu-se a entrada direta de investidores institucionais estrangeiros, ou seja, os gestores de ativos, os fundos de investimento, como a BlackRock, no mercado acionário doméstico e não estava sujeito a critérios de composição, capital mínimo inicial e período de permanência. Contudo, para aplicar no país, esses investidores precisavam constituir um representante e administrador local e um custodiante local. Ou seja, em 91, as BlackRock da vida, o Banco Central permitiu que as BlackRock da vida investissem no mercado acionário doméstico, ou seja, comprassem as ações das empresas brasileiras sem o menor critério quanto a capital mínimo inicial, período de permanência, critério de composição, ou seja, a qualidade do investimento. Ou seja, em 91, o capital brasileiro, as empresas brasileiras foram completamente abertas para esse alto capital transnacional. Ou seja, vocês vejam que antes havia restrições a isso. E aí eu não sei exatamente quando essas restrições específicas foram implementadas. Isso aí eu teria que pesquisar. Mas certamente foi ali ou Getúlio ou Jango, os militares, alguma coisa do tipo. Certamente foi algum desses aí. Então, aqui. Também se permitiu, em 1991, a emissão de títulos de dívida pelos bancos, né? Ou seja, os bancos poderiam emitir títulos da dívida. Ou seja, o que isso aí desafia, na prática, o monopólio estatal do dinheiro e a própria realidade do Estado. Embora tudo isso com a chancela estatal, né? Porque não se faz nada sem o Estado. O Estado é o tomador último de decisões, qualquer que seja a realidade, né? Então vocês vejam aí que no governo Collor, em 91, o Brasil fica escancarado para o alto capital transnacional, né? Mas ainda viria coisa muito pior. Aqui, em 2000, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a gestão de Armínio Fraga Neto no Banco Central concluiu o processo de abertura financeira no que diz respeito às inward transactions, primeiro nível, né? Aqui, a resolução 2689, de 13 de janeiro de 2000, autorizou os investidores não residentes, ou seja, os estrangeiros, a investir nos mesmos produtos disponíveis aos aplicadores locais, sendo livre o trânsito de investimentos em renda variável para renda fixa e vice-versa. Ou seja, logo no iniciozinho de 2000, os investidores estrangeiros, né, passaram a ter as mesmas prerrogativas no Brasil do que os investidores brasileiros. E aí, se a gente pensar, né, que Armínio Fraga era diretor do Jorge Soros, então a gente sabe que essa resolução do Armínio Fraga no governo Fernando Henrique foi para favorecer o Jorge Soros, foi para dar ao Jorge Soros os mesmos direitos, as mesmas garantias que eram dadas aos brasileiros, né? Vocês vejam que ao longo de todo esse processo é a fronteira econômica do Brasil que vai sendo diluída. É o Brasil que vai deixando de existir enquanto nação econômica. E tudo isso vai significando a rendição e a submissão do Brasil a comandos externos. Aí tá. Aí tem mais aqui outras coisas.
Aqui, como a própria autora fala, assim, o mercado financeiro brasileiro tornou-se completamente aberto à entrada de investidores estrangeiros. Em outras palavras, foram eliminadas todas as restrições à formação de posições ativas por esses agentes, bem como as operações com derivativos de câmbio. É... Mas veio mais coisa aí. Isso, até esse momento, ainda era o de menos. Ainda vem coisa muito pior. Vejam só isso aqui. Aqui a gente já está falando do governo Lula. A segunda mudança foi a abolição do monopólio de câmbio da autoridade monetária em janeiro de 2006. Abolição do monopólio de câmbio da autoridade monetária, do Banco Central, em janeiro de 2006, quando os bancos foram isentos da obrigação de depositar no Banco Central, sem remuneração, os valores que excedessem a posição comprada de 5 milhões de dólares, um dos últimos resquícios desse monopólio. Ou seja, em 2006, no governo Lula, acabou de fato os últimos controles que ainda existia sobre o câmbio, ou seja, sobre a entrada e a saída de dinheiro do país. A partir de então, ficou tudo livre, ficou tudo free. Ainda teve a terceira mudança, né, que ocorreu no segundo mandato do presidente Lula, que foi a extinção da cobertura cambial às exportações, em março de 2008. Ou seja, a partir de então, os exportadores brasileiros passaram a poder manter 100% das suas receitas no exterior. Né? Lembrando que até 2006, o exportador tinha que manter todo o dinheiro dele dentro do Brasil. Aí, em agosto de 2006, o Lula autorizou que o exportador colocasse até 30% da sua receita no exterior. E em 2008, o Banco Central do Henrique Meirelles, né, nomeado pelo Lula, permitiu que os exportadores colocassem 100% da sua arrecadação lá fora. Ou seja, a partir de então, os grupos exportadores brasileiros não tinham mais obrigação de manter mais nada dentro do Brasil. Isso significa a completa desnacionalização econômica do Brasil. Ou seja, qual é a razão de ser das exportações? É criar divisas, gerar divisas em moeda estrangeira para serem aplicadas aqui dentro. É esse o motivo da exportação: gerar emprego, gerar dinâmicas econômicas aqui dentro, gerar desenvolvimento aqui dentro. Né? Então, até 2006, até agosto de 2006, os exportadores tinham que manter toda a sua arrecadação dentro do Brasil. Em agosto de 2006, Lula permite que os exportadores coloquem até 30% fora do país, e em 2008 ele permite que coloque tudo. Né? Ou seja, efetivamente, em 2008, o Brasil derruba, né, algumas das suas últimas fronteiras econômicas. Já começou em 2006, né? Em 2006, quando os bancos foram isentos de colocar no Banco Central sem remuneração os valores que excedessem compras acima de 5 milhões de dólares, ou seja, a partir de então os bancos privados estrangeiros poderiam fazer o que quisessem com o câmbio brasileiro. O câmbio brasileiro virou Lula instituiu o laissez-faire no câmbio brasileiro. E em 2008, Lula institui o laissez-faire na fuga de capital. Ou seja, o Lula institucionaliza, Lula oficializa a fuga de capitais do Brasil. Ou seja, Lula oficializa as perdas internacionais. As perdas internacionais deixam de ser crime com Lula. Você produzir no país, exportar a partir do Brasil e colocar todo o seu dinheiro no exterior, deixa de ser crime
no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí é gravíssimo, né? Isso aí significa fazer do Brasil uma mera máquina de enriquecimento para poucos, né? E alimentando os paraísos fiscais, porque, evidentemente, esse dinheiro que é colocado fora do Brasil vai ser colocado em paraísos fiscais que, por sua vez, estão associados ao narcotráfico, estão associados a todo e qualquer tipo de criminalidade. Ou seja, o Lula oficializou a fuga de capital para incentivar a criminalidade transnacional. Ou seja, o dinheiro que era a riqueza que era produzida dentro do Brasil a partir do trabalho dos brasileiros passa a poder ser oficialmente mandada para o exterior sem problema nenhum. Ou seja, aí com isso dá para entender por que o sistema financeiro transnacional gostava tanto do Lula, mesmo com o Lula tendo estancado o processo de privatização. Na verdade, o Lula substituiu uma coisa pela outra, né? O Lula, em vez de privatizar a Petrobras, a Eletrobras, ele privatizou o câmbio brasileiro. Ele permitiu a evasão ele permitiu a livre evasão de divisas do Brasil. Você privatizou as riquezas brasileiras num geral. Então, o que Getúlio Vargas tinha começado a fazer, que era a definição das fronteiras econômicas do Brasil a partir do Estado, Lula destrói. Lula desmantela essa estrutura iniciada por Getúlio Vargas. Então, tem aqueles que dizem que Lula é filho de Getúlio Vargas. Bem, se Lula é filho de Getúlio Vargas, então Lula é a Suzane von Richthofen. Né? Lula von Richthofen. Né? Porque o que o Lula fez foi acabar com o legado de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou uma estrutura institucional para as riquezas do Brasil ficarem dentro do Brasil. Lula foi e destruiu isso. Simplesmente. Com Lula, o Estado se retira de poder determinar, de poder regular o que entra e o que sai do Brasil. Ou seja, aí o Brasil vira a casa da mãe Joana. Aí, como eu falo, Lula é a superação epilética do Vargas. Pois é. Não tem nada de dialético aí, é epilético mesmo. Lula é a superação epilética do Vargas. Eu acho que mesmo o Vargas, com epilepsia, não ia se tornar o Lula. Aliás, o Vargas se matou justamente para não ter que virar um Lula, para não ficar na posição em que o Lula está agora. Eles sequer sabem disso. Como, aliás, eu também não sabia até poucos dias atrás. Foi lendo esse livro que eu descobri essa informação. É para vocês verem. Eu não lembro disso ter sido noticiado na época. Eu não lembro disso ter sido comentado em nenhum momento desde então. Eu achei importante trazer essa informação nessa conversa, porque é uma informação muito pouco conhecida. É uma informação praticamente ignorada e que, no entanto, é fundamental. Como faz para reverter essa situação hoje? Calma, porque ainda teve mais estrago. Vocês acham que é só isso? Teve mais coisa, né? Essa mais coisa que teve foi no governo Bolsonaro. Sabe a Lei Complementar 179? Então, a Lei Complementar 179 que
que institui a autonomia do Banco Central, simplesmente revoga os artigos da Lei de Organização do Sistema Financeiro de 1964, do governo Castelo Branco, que estipula a tributação sobre as remessas de lucro para o exterior. Ou seja, o Bolsonaro acabou com a tributação sobre a remessa de lucros para o exterior. Ou seja, com Bolsonaro, qualquer pessoa, seja ela exportador ou não, pode mandar dinheiro para fora do país sem pagar nada. Pode mandar seus lucros para o exterior sem pagar absolutamente nada. Aí Bolsonaro deu um tiro de misericórdia na economia nacional. Bateu o último prego no caixão da economia brasileira. O Bolsonaro derrubou a última pedra que ainda restava na fronteira econômica do Brasil. A fronteira já estava toda escancarada. A fronteira, mas ainda sobrava ali uma pedrinha, uma muretinha. O Bolsonaro foi lá e chutou essa pedra. Acabou com ela. Né? Agora não tem mais nada mesmo. O terreno está liso. Está livre para quem quiser entrar e para quem quiser sair também. Ou seja, o Brasil virou o completo laissez-faire. Ninguém paga mais imposto, ninguém presta mais conta de nada. É tudo frio. E o povo, a nação brasileira, é que arca com todo esse prejuízo. Pois é, Cirso. E foram esses dois que o sistema colocou para a gente escolher no ano passado. Lula e Bolsonaro, os algozes da economia nacional, foram escolhidos pelo sistema para nos governar durante esse quadriênio. Dois bandidos, dois vendilhões, dois salafrários. É isso o que eles são. Eles dois. Bolsonaro, os dois unidos para entregar completamente o país, para que tudo que se produza dentro do país não fique dentro do Brasil. Aí veio o Lula, elogiando Vargas, vem o Bolsonaro elogiando os militares, mas destruindo tudo o que eles fizeram. Assim como o Lula é o filho Suzane von Richthofen do Vargas, o Bolsonaro é o filho Suzane von Richthofen dos militares. Do que adianta um ficar elogiando o outro, né? O Lula elogiar o Vargas, o Bolsonaro elogiar os militares, se destrói tudo aquilo de positivo que eles construíram. Ou seja, hoje, quem lucra dentro do Brasil pode colocar todo o seu dinheiro para fora. Quem exporta a partir do Brasil pode colocar todo o seu dinheiro para fora. O Brasil, economicamente, não é mais uma nação. Infelizmente. A realidade econômica do Brasil é de completa subserviência. Então, é claro que é por isso que nada consegue crescer aqui dentro nesses últimos tempos, porque o Banco Central definiu os marcos institucionais da economia brasileira para servir ao exterior. Então, é por isso que é por isso que em 1970, quando o governo dava um espirro, o Brasil crescia 10% ao ano. Hoje o governo pode despejar dinheiro que parece que não fica nada aqui dentro. A gente não cresce nada. O governo pode botar dinheiro que não vai. Por que não vai? Porque o próprio governo criou toda uma via institucional para o dinheiro ir para fora.
é tudo para fora. Tudo que é feito aqui dentro é para fora. O Brasil virou um escoadouro de riquezas. Não fica mais nada aqui dentro. A economia brasileira não existe. Hoje a economia brasileira é uma extensão de interesses financistas transnacionais. E quem mais contribuiu para isso não foram nem Collor e Fernando Henrique. Foram Lula e Bolsonaro. Collor e Fernando Henrique deram início, mas Lula e Bolsonaro é que fizeram o grosso do trabalho.